Gama começou o ano com uma boa campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Venceu 2 partidas contra Ferroviário e Monte Azul e empatou com o Ceará, mas acabou eliminado no saldo de gols. Com uma vitória sobre os Žalgiris, da Lituânia, e um empate com o Goiás, o Gama foi vice-campeão da Granada Cup, um torneio disputado na pré-temporada. Com alguns desfalques, o Gama estreou no Candangão contra o Santa Maria e saiu perdendo. Após erro do goleiro, Raylan fez 1-0 para os visitantes. Mas Thiago Miracema fez 2 e garantiu a vitória do Gama por 2-1. Na segunda rodada, o Gama foi até Minas Gerais enfrentar o Paracatu. O resultado foi uma derrota amarga, por 1-0, após falha terrível do goleiro André. O Gama então se redimiu contra o Sobradinho, no estádio Agostinho Lima. Antes de 1 minuto, Thiago Miracema fez o primeiro. No segundo tempo, Grampola, de pênalti, fez o segundo. Final, Gama 2, Sobradinho 0. O Gama então emplacou 3 vitórias seguidas, todas por 1-0, que garantiram a liderança isolada do campeonato, com 5 vitórias em 6 partidas disputadas. A sequência de vitórias foi quebrada com um empate no Bezerrão contra o Lanterna Ceilandense, mas que manteve o Alviverde na liderança. A torcida foi em peso para Formosa e, em solo goiano, o Gama voltou a vencer na competição. O resultado de 2-1 foi construído por Pedrão e Baiano, que marcou um belo gol olímpico. No clássico, a torcida do Gama deu um show, lotando o Bezerrão e fazendo uma grande festa. Apesar do domínio alviverde em campo, a rede só balançou quando Lenilson fez um gol impedido. O Gama não terminou a primeira fase da forma como queria. Diante do eliminado Cruzeiro, a equipe alviverde desperdiçou várias oportunidades, perdeu por 1-0 e, de quebra, perdeu também a liderança. O Gama começou mal mata-mata, jogando em Formosa, o Alviverde Candango perdeu por 1-0. Na partida de volta, o sofrimento foi grande. Após sair perdendo, o Gama foi buscar um empate ainda no primeiro tempo, com Rodrigo Grau. E, quando parecia não ter mais como, Thiago Miracema fez o segundo e classificou o Alviverde. Por uma vaga na final, o Gama encarou o Brasiliense. Na primeira partida, no Cerejão, o Alviverde se deu melhor. Os gols de Grampola e Daniel deixaram o Gama com um pé na final. Na volta, no Bezerrão, o Gama entrou para segurar o resultado. O Brasiliense venceu por apenas 1-0, colocando o Alviverde novamente na final do Candangão, levando a torcida gamense ao delírio. Na final, o Gama encarou o Brasília. O tão sonhado título começou a se concretizar quando Grampola marcou o primeiro, após confusão dentro da área. O meia Éricles fez o segundo, tocando no canto do goleiro Arthur, e ainda deu tempo para Daniel marcar o terceiro, com um belo toque por cima do goleiro colorado. O segundo jogo foi a coroação do Alviverde. O único gol saiu no último lance da partida, com um belo chute de Grampola, encobrindo o goleiro do Brasília. Após o apito final, os jogadores comemoraram com os mais de 20 mil gamenses presentes no estádio Mané Garrincha, um título que não vinha há 12 anos. A festa se dirigiu ao Gama, em carreata que parou as ruas do DF. Em frente ao estádio Bezerrão, os jogadores subiram em um trio elétrico e, junto com a torcida, comemoraram durante toda a madrugada. Passado a comemoração do título, o Gama realizou amistosos no México antes da Série D. A estreia na Série D foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O resultado foi um empate sem gols. O Gama então foi a Catalão enfrentar o Craque. Apesar de dominar a partida, o Alviverde não conseguiu marcar e o resultado foi um novo empate sem gols.
A primeira vitória gamense veio contra o Vila Nova, em Nova Lima, Minas Gerais. Após tomar 2 gols, o Alviverde buscou o resultado. Grampola teve que cobrar o pênalti 2 vezes para garantir o primeiro gol gamense. Alequito empatou após erro do goleiro e Jonathan Reis fez o terceiro, garantindo a primeira vitória do Gama na Série D. O Gama jogou no estádio Bezerrão pela primeira vez na Série D contra o Duque de Caxias. O atacante Jonathan Reis brilhou, marcando os 2 gols da vitória gamense por 2-0. No duelo que poderia confirmar o bom momento da equipe, o Alviverde sucumbiu ao pior time da competição, em pleno Bezerrão. O Gama perdeu por 2-1 e se complicou no grupo. Quando o jogo ainda estava 1-1, o atacante Jonathan Reis pediu para cobrar um pênalti e desperdiçou a grande chance de vitória do Gama. O Gama viajou ao Rio de Janeiro em busca de redenção. Em um jogo truncado, a equipe candanga venceu o Duque de Caxias por 2-1, graças ao gol de pênalti do volante baiano. Contra o Craque, com portões fechados no estádio Bezerrão, o Gama precisava vencer, mas graças à retranca do adversário, o resultado foi um empate por 1-1. Na última rodada, só a vitória interessava ao Gama, mas, apesar de criar boas oportunidades, o jogo terminou em 0-0 e o Periquito foi desclassificado da Série D. Para a temporada de 2016, o Gama acertou uma parceria com uma empresa italiana. A base do elenco campeão em 2015 foi mantida. A ideia agora é contratar reforços em busca do bicampeonato candango e assim voltar a disputar a Série D do Brasileiro.